Buenas! Nessa sessão a gente vai discutir o caso GameStop. GameStop é uma empresa que vende, vamos dizer, videogames, consoles, em lojas físicas, um modelo tradicional, e que chamou bastante atenção pelo movimento das ações, operações como short squeeze, short sale, ou venda descoberto, e reflexões como, por exemplo, o que alguns trouxeram à tona, como a briga entre os investidores de varejo, o Davi versus Golias, que são os grandes investidores, os fundos de investimento, hedge funds de Wall Street, da Faria Lima e assim por diante. Entre nós, na minha opinião, foi muito mais uma briga entre Davi e Davi, ou seja, os investidores de varejo consigo mesmo, prejudicaram alguns fundos que trabalham com venda descoberto. Inicialmente sim, mas o próprio movimento gerado pelo short squeeze, que a gente vai discutir, acaba, vamos dizer, monitorado pelo mercado financeiro, que viu que foi direcionado, foi motivado pelas operações de varejo, fez com que os Golias, vamos dizer, ficassem à parte, comendo pipoca, observando tudo, para depois fazerem a operação ou retomarem a operação de venda descoberta novamente, e aí lucrarem ainda mais. Se eles ganharam, com certeza, muito da vizinho por aí perdeu ou vai perder em breve muito dinheiro, ou muito dinheiro falando nas posses, no patrimônio que eles têm. Então vamos contar toda a história, porque a história não é somente a operação de short squeeze, a gente tem que entender tudo que viveu a GameStop, tá certo? O que deu a motivação para o mercado e as consequências dele. Apesar do caso ser GameStop, isso também vem acontecendo com outras ações que vem passando por dificuldades. Então, como a chamada AMC, que é uma rede de cinemas, tá certo, que sofreu muito por causa da pandemia. A AMC, inclusive, ela aproveitou esse movimento que ela teve também de elevação rápida do preço das ações, que aconteceu com a GameStop, para vender ações que ela tinha. Então, na verdade, ela foi esperta. Ela viu o seguinte: olha, os da vizinho estão aí comprando ações, tal, e outros estão comprando ações, eu vou jogar minhas ações também e melhorar o meu caixa. Então, alguns foram espertos aí no mercado e, vamos dizer, os da vizinhos e as da vizinhas vão perder, ou os peixinhos que estão por aí, no curto ou médio prazo, vão acabar quebrando a cara com isso. Então, vamos entender toda a história. O que vocês estão vendo aqui é um relatório da Grandview Research sobre o mercado de videogame. E é interessante a gente saber isso, até porque a gente está analisando a GameStop. Então, vamos ver como que é esse mercado. A tendência dele, ou melhor, atualmente, ele é um mercado na faixa entre 150 a 160 bilhões de dólares, no âmbito global, e a tendência é crescer sem parar. E o que a gente pode ver, e é interessante aqui, é que a gente vai ter o mercado de consoles, que é a barra azul escura lá embaixo, mais ou menos estável. Afinal, você vai ter uma console na sua casa, o crescimento da população não vai ser tão grande assim no âmbito do mundo. E aí isso vai acontecer o seguinte: olha, o número de consoles que vai continuar mais ou menos o mesmo. Mesmo que você tenha 2 consoles assim na casa, também vai ficar mais ou menos estável. Assim como o mercado de computador, o mercado também vai ficar razoavelmente estável, mas a tendência é crescer cada vez mais os videogames para o mobile, ou seja, para tablets, para o celular. Principalmente os celulares são cada vez mais potentes, com melhores gráficos e tal, telas, e aí os jogos vão ficar mais interessantes e as pessoas cada vez mais, vamos dizer, por aí mais móveis, mais mobile, vão usar mais. Então esse é um mercado promissor, tende a crescer cada vez mais, o que é algo positivo. A gente viu até nessa notícia, agora de novembro de 2020, que o lucro, por exemplo, da Nintendo, uma produtora de consoles e jogos, triplicou durante a pandemia, e foi natural. As pessoas estão em casa, ficaram no lockdown, tal, ou estão evitando sair mais,
E aí está querendo alguma outra atividade. E aí surgem, vamos dizer, o videogame como oportunidade, isso até para interagir cada vez mais. Afinal, você pode jogar com seus amigos, tá certo? Com outras pessoas desconhecidas, fazer amizades e tal. Tem uma interatividade muito grande. Tem redes sociais de quem joga videogame, como a Twitch e assim por diante, mostrando justamente, olha, esse é um mercado que mesmo durante a pandemia foi crescendo sem parar. Agora, uma informação interessante aqui é a seguinte, nesse outro relatório aqui, nesse gráfico que vocês estão vendo, montado pelo pessoal da Statista, mostra o seguinte, olha, a barra vermelha é o mercado vamos dizer, o package market, ou seja, aquele que você compra o videogame ali na caixinha, ali naquele DVD e tal. E a barra azul é o mercado chamado DLC. DLC é Download Content, ou conteúdo que você baixa, que faz download. E vocês podem perceber o seguinte, que a partir de 2016, o que aconteceu? O mercado de download foi crescendo muito mais do que o mercado de DVDs ou de pacotes. Ou seja, as pessoas, ao invés de pegarem, irem à loja e comprarem lá o DVD e tal, o seu jogo para o PlayStation, Xbox, Nintendo, assim por diante, o que elas fazem? Elas estão conectadas, banda larga, pega e faz o download. Às vezes demora um pouco mais pelo tamanho do jogo, mas faz ali o download. Além do que muita gente está no mobile e está fazendo o jogo ali pelo online, tá ok? Então a categoria de jogar online via plataforma de streaming vai crescer cada vez mais, enquanto o mercado que você compra fisicamente vai caindo também. E aí a gente chega na tal da GameStop. Então, olhando aqui a GameStop, o que ela faz? Ela pega e vende jogos, consoles, videogames fisicamente. Então, vamos ver o seguinte, entrar aqui aqui, esse é o perfil da GameStop. Estão falando justamente, olha, está focado no varejo, vende também eletrônicos de consumo, materiais assim, wireless, ela é muito mais focada assim lá, Estados Unidos, Canadá, também um pouco lá na Europa. Mas vamos ver os dados financeiros dela, que é o que eu quero mais mostrar agora nesse momento. Então, olhando aqui os financials dela, eu tenho aqui, ó, as receitas dela de 2016 até 2020 vem caindo. Então, 2016, as receitas dela estavam na faixa de 9,3 bilhões de dólares, foi caindo para 8,6, depois 8,5, 8,2, quase 8,3. 2020 despencou para 6,4, quase 6,5. E aí é uma coisa falando, peraí, se o mercado de videogames está crescendo, e a estimativa é crescer globalmente, por volta de 9% ao ano, por que a GameStop está caindo as vendas? Porque aí vem outro gráfico. As pessoas estão fazendo mais download do que comprando o pacote físico. Então, eu não preciso mais ir até a GameStop, tá certo? Pode ser que eu estou passeando na rua, eu vou, puxa, que legal, vou levar e tal. Mas eu pego e vou fazer um download. Ou até por algum site, compro um gift card lá, um cartãozinho de presente, dou para alguém, a pessoa pega e faz o download ali na sua console. Então as vendas físicas já estão caindo. Com a pandemia, vamos dizer, a pandemia só acelerou o processo da queda das vendas da GameStop. Olhando os resultados dela, então vamos ver o lucro da GameStop aqui, o net income, que é essa linha aqui. Então, o lucro líquido dela, em 2016 era 402 milhões, depois foi caindo também 350, depois caiu para 230. Em 2019, ela já teve um prejuízo de quase 800 milhões de dólares.
E mesmo na pandemia, aí na pandemia as receitas caíram e o prejuízo também foi de 460 milhões num mercado que está crescendo. Ou seja, esse modelo de negócio dela está ultrapassado. É uma empresa que já há alguns anos, e eu mostrei no gráfico, a diferença entre o mercado de download e o mercado de pacote físico já começou a mudar a partir de 2016. Então, ela já estava, vamos dizer, pelo menos uns 5 aninhos ela já teve para poder se reestruturar e aparentemente as coisas não mudaram. Então, era uma empresa que a gente pode dizer, olha, não tem muito futuro do jeito que está. Vamos ver as ações, então, da GameStop. Se a gente olhar aqui, voltar aqui um ano atrás, aproximadamente, olha, se a gente olhar nesse gráfico as cotações da GameStop, o preço da ação dela, do início de 2020 até mais ou menos aqui, ó, agosto de 2020, estava na faixa de $4 por ação. Então, é uma empresa assim, ela, se eu expandir um pouco mais aqui, colocar 5 anos para vocês verem, o preço da ação dela em 2016 estava na faixa de entre 25 e $30. Aí isso foi se mantendo estável, o mercado, veja, o resultado dela vem caindo, vendas vem caindo, no mercado crescente, então ainda caindo no mercado crescente tem alguma coisa errada. Os lucros estão virando prejuízo, o preço da ação está caindo, ó, já está na faixa de 13 e tal, foi caindo cada vez mais e agora em 2019, então em julho de 2019 o preço da ação dela já estava em $4. Veio a pandemia, o preço ficou andando na faixa $4 a $6 aproximadamente, às vezes caiu um pouco mais e tal. Voltar agora para uns 6 meses atrás, aqui em agosto já ainda continuava o preço na faixa de $4 a $6. Era uma empresa assim, olha, alguma transformação tem que acontecer, senão não dá. E não estava acontecendo, até por causa da pandemia, o dela é varejo físico. Então o preço estava lá, estável, $4 a $6 e tal, uma empresa sem muita perspectiva. Aí o que acontece? A partir de final de agosto, começo de setembro, principalmente a partir do começo de setembro, o preço começa a subir, está na faixa agora de 7 a 8, começa a crescer, vai ficando na faixa de 10, 11, 12. Ou seja, lá por outubro, o preço já passou, que era na faixa de 5, já chegou a 15, quer dizer, opa, peraí, multiplicou por 3 aí. E aí começa a ganhar a atenção do pessoal do mercado. O pessoal do mercado começa a olhar e falar assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Esse preço, a empresa não está merecendo esse preço, ela não tem fundamentos para justificar esse preço. A geração de caixa dela está negativa, inclusive. Então, assim, ela tem prejuízo, vendas caindo, geração de caixa negativa. Quem quiser dar uma olhada depois com mais detalhe. E aí começa a chamar a atenção de gente que está no mercado e falar, o preço foi subindo, dezembro o preço está na faixa de $20. Começa a chamar a atenção de quem está lá no mercado e falar o seguinte, olha, tem alguma coisa errada aqui, tá certo? Então o preço tem que cair, porque ele não faz sentido perder os fundamentos, e começa a chamar a atenção dos tais dos short sellers, ou aqueles que vendem a ação a descoberto. O que é vender ação a descoberto? Então, para explicar isso aqui, vou mostrar aqui rapidamente na planilha como funciona uma venda a descoberto. Então, vou colocar aqui o preço da ação. Então, preço da ação. Então, vou colocar uma ação, por exemplo, estava a 5 e depois chegou a 15. Tá certo? O que vai fazer aqui? Como funciona nesse momento a venda descoberta? Tem o sujeito aqui que ele vai fazer o seguinte, ele pega e vai lá no sistema, tem sistema para isso, que você pode consultar assim, a disponibilidade de ações que você pode fazer venda descoberto ou aluguel de ações, tá ok? Você pode alugar ou fazer essa venda. E aí você vai fazer o seguinte, aqui no Brasil tem taxa, inclusive, desses aluguéis e tal. No Brasil tem o sistema da bolsa chamada BTC. E aí o sujeito faz o seguinte, ele
procura, vou colocar aqui em cima, procura alguém disposto a alugar ações, ok? Então vamos fazer aqui a chama venda descoberto ou short sale. Ficar short é ficar vendido. Então esse aqui é o primeiro passo. Procura alguém que está disposto. 2, aí o segundo passo, ele aluga ou vende a descoberto, pode ser chamado assim, descoberto, ações, tá ok? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma quantidade, vamos dizer que ele coloque 100 ações, tá certo? Aqui nesse passo, agora, o que ele vai fazer? Ele pegou as 6 ações, então recebeu as 100 ações. O compromisso dele é o seguinte, é devolver essas ações daqui a um período. Então agora, as ações estão na mão dele, ele vende as 100 ações no mercado. O preço da ação está 100, tá ok? Então, vou colocar aqui o número de ações. Então, 100 ações, o preço está 100. Como é que está aqui o saldo dele? Então, ele pegou agora e vendeu as 100 ações. Se ele vendeu essas 100 ações, ele agora, quem tem no bolso, 15 vezes 100, 1.500. Tá ok? Então, aqui, ele tem esses 1.500. O que ele faz com esses 1.500 aqui? Ele investe em alguma coisa, investe. Ele pode investir, pode fazer outras coisas, em alguma coisa no mercado. Ele pode pegar isso daqui, por exemplo, esses 1.500 aqui, ele vai pegar e vai, por exemplo, aplicar em títulos de renda fixa, aplicar no DI, aplicar em outra ação, por exemplo. Então, ele pode fazer esses vários tipos de operações aí, a criatividade, a estratégia dele, aí não vou entrar nesse detalhe. Então, por exemplo, eu vou colocar alguma coisa que paga, por exemplo, 2% ao ano. Tá certo? Só para a gente ter aqui. Então, ele pegou aqui, tirou aqui, igual, menos, o saldo aqui está negativo. Ele pegou e aplicou aqui. Ou ele pode fazer o seguinte, até pegar esse dinheiro e deixar como conta margem, tá certo? Então, vou até deixar aqui para isso é interessante. Pode colocar como exemplo, deixa na conta margem lá da corretora e ganha uns jurinhos com isso daí, tá certo? E serve como garantia também para a operação. E aí, ele espera o preço cair ou chegar no final do prazo da operação lá de aluguel. Então, por exemplo, o que aconteceu agora? Vou colocar, o preço caiu. Vamos dizer, aquilo que ele pensou aconteceu. Então, o preço caiu e voltou lá para o patamar de 5. Tá certo? Eu vou colocar aqui, vou colocar o patamar, caiu no nível de 6, não de 5. O que aconteceu agora? Bom, o que ele vai fazer? Agora estou no ganho. Então, o que ele vai fazer? Agora, ele vai resgatar o investimento do passo 4. Então, quanto que ele vai ter aqui no... Vamos ver, o investimento dele era isso daqui, era 1.500, ok? Então, ele vai resgatar, então vai ficar menos esse 1.500 aqui. E vou colocar aqui, mais a taxa de juros de 2%. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que demorou 10 dias,
Então, 10 sobre 252. Esse seria o quanto ele ganhou. Ganhou uma merrequinha aqui. O preço caiu. Deixa eu colocar uma data aqui, ó. Depois de 10 dias úteis. E o próximo passo agora, resgata o investimento, compra as 100 ações. Por que preço ele vai comprar as 100 ações? Ele vai fazer o seguinte, pegou as 100 ações, o preço está 6, e ele vai comprar as 100 ações, por quanto? Ele vai desembolsar o quê? 6 vezes 100. Então, ele vai desembolsar 600. E agora, ele devolve as 100 ações para de quem ele alugou, de quem foi alugado. Tá ok? Que é o pessoal do passo 1. Agora ele já não tem mais ações e o lucro dele vai ser o quê? O quanto ele resgatou do investimento, 1.501 e alguma coisinha, e menos esses 600 que ele pagou. Então o lucro, ele devolve as ações aqui. Aliás, o lucro, deixa eu colocar nessa linha aqui de baixo. 10 é o lucro da operação. Ele lucrou nessa brincadeira 901,18. Tá ok? Então ele devolveu aqui as ações, já não tem mais ação. E tá aqui o lucro dessa pessoa que fez aqui a venda descoberto, o short sale. Beleza? Então essa é a operação, tem esses passos aqui. Tá? Isso é muito mais fácil, muito mais rápido aqui, mas é basicamente isso que acontece. Não é uma operação sem risco, porque para ele ter lucro, o preço da ação tem que ter caído. Então o preço aqui caiu, ó, dos 15 para os 6. Então isso aqui, ó, é importante. Vou colocar uma amarelinha, uma corzinha aqui. Se o preço não tivesse caído, vamos dizer, imagina o seguinte, olha, o preço não caiu, o preço subiu. Então foi de 15 para 20. Vocês podem ver que ele agora ficou no prejuízo, porque ele teve, o investimento dele rendeu 1.501. Deixa eu formatar aqui, ó. Pronto. O investimento dele rendeu 1.501 e ele teve que comprar agora 100 ações por 20. Então ele desembolsou 2.000, então perdeu 498. Então se o preço subir, isso fica ruim. E aí, o que acontece? Se o preço sobe, a própria corretora, vamos dizer o seguinte, a gente colocou o dinheiro na conta margem. Então, a corretora, nesse momento, pode chegar e falar assim, é legal, ele tem 1.500 na conta margem, até aí, eu sei que ele consegue bancar esse valor, está lá depositado, ganhando uns jurinhos. Mas o que acontece se o preço subir muito? Então, se o preço subir muito, vamos dizer, passa de 15 para 30, o prejuízo está aumentando, passou de... Agora, o prejuízo que era de 498 passou para 1.498. Aí, se o preço passar de 30 para 50, o prejuízo passou para 3.498. E agora, vamos aumentar o número de ações aqui. Imagina que o sujeito fez isso não com 100, mas fez com 1 milhão de ações. Pessoal, aí a gente está falando uma operação de 15 milhões aqui, onde o prejuízo... deixa eu só amarrar aqui, ó. Pronto. Onde aí o prejuízo passou para aproximadamente 35 milhões. E foi isso, basicamente, que é um short squeeze. Então, o que é o short squeeze? Veio um monte de gente, a partir ali de setembro, começaram a olhar ali, ó, alguns investidores grandes, o short seller. Short seller é o cara que está fazendo a venda descoberta. Então, o short seller fica procurando ações que estão com preço
vamos dizer, o caso da GameStop, o preço dela deveria estar na faixa de 5, 6, e o preço tá, de repente pula para 10, 15 sem fundamento para isso. Aí ele vê a oportunidade de ganhar porque ele acha que o preço vai cair. Então ele faz essa operação. No que ele faz essa operação, o pessoal está vendo assim, ó, tem uma pressão para cair. Faz sentido ele cair? De repente faz sentido a cair, e aí vai. O short squeeze acontece quando começa a aparecer um monte de gente, alguns outros investidores, tá certo? Que pode ser um grupinho, tal, um grupo grande de investidores de varejo, que foi o que aconteceu com o GameStop, ou alguns outros grandes investidores que, ao invés de sair vendendo também, e aí forçar o preço para baixo, e falar, concordo com o cara, o preço tinha que estar baixo. Não, eles fazem o movimento contrário, começam a comprar. No que eles começam a comprar, o investidor ali, o short seller, ele vê o prejuízo caindo, subindo. E aí vem a pressão, por exemplo, da corretora ou da Bolsa de Valores falando o seguinte, olha, você tem que pôr mais garantia. E ele fala, não vou pôr mais garantia aqui. Bom, se você não puser mais garantia, você tem que cair fora. Se você tem que cair fora, ele vai ter que comprar as ações para devolver. Ele vai ter prejuízo? Vai, como vocês estão vendo aqui na planilha. Só que ele vê o seguinte, olha, eu não estou controlando esse movimento e eu tenho que devolver essa ação, então prefiro cair fora agora e depois faço outra operação aqui. Então, o short squeeze é o quê? Vamos dizer, o mercado está pressionando, o squeeze, né? Está apertando ali aquele cara que está short seller, que está vendido. Como? Forçando a compra, tá certo? Então, mais e mais gente vai comprando e o preço vai subindo. Muito do mercado de ações, tem que lembrar, é que nem feira livre. Compra e vende. Tem mais gente querendo comprar pepino do que tem ali disponível, o preço do pepino vai cair. A mesma coisa com o preço do nabo, do abacaxi e assim por diante. GameStop também é um nabo, um pepino e um abacaxi aí. Então, mas apareceu mais gente comprando, o preço foi para cima. Com fundamento? Não. E se é sem fundamento, uma hora isso vai explodir. E aí, o que aconteceu? Justamente todo o movimento lá em rede social para forçar o preço da GameStop e outros para cima. E aí o short seller, ele começa o quê? Se desfazer da operação. Como ele se desfaz da operação? Passo 8, ele entra comprando ações porque ele tem que devolver, que é o passo 9. Então ele tem que pegar e comprar mais ações. Então, para desmontar a operação, o short seller acaba contribuindo com a elevação do preço, porque ele vai ter que comprar ação. Então já tem um monte de gente forçando o preço para cima. O short seller fala, estou perdendo dinheiro, quero cair fora. O que ele faz? Ele compra mais ações e o que faz com isso? O preço sobe. Então o próprio short seller, como ele está pressionado por causa dos prejuízos, tá certo? Ele está, entre aspas, esquisado. Que ele faz? Ele compra, joga o preço mais para cima. Então, mas é tudo sem fundamento. O short seller teve prejuízo? Teve. Perdeu dinheiro com isso? Perdeu. Só que aí ele pega e vê o seguinte, ele olha no mercado. Quem que está fazendo essa operação? Quem que está pressionando isso? E aí é o que a gente vai chegar aqui, ó. Vai lá no Reddit e começa a ver, ó, um grupinho de pessoas, alguns grupinhos, como por exemplo esse o Wall Street Bets, que pega e começa a falar assim, pessoal, vamos pressionar o pessoal lá de Wall Street e tal, a GameStop, coitadinha e tal, estão abusando dela, fazendo bullying com ela e tal, vamos comprar, vamos ferrar lá os tubarões. E aí eles pressionam. E pressionam não necessariamente por, assim, não tem algum fundamento, às vezes tá, assim, ele está motivando pessoas, ele está querendo criar um efeito manada, que a gente até estuda, tá documentado, ele existe aí no mercado financeiro, e esse efeito manada, vamos dizer, as pessoas acabam entrando nele e não sabendo, fala assim, e acabam caindo por outros motivos. Então, até quem tiver curiosidade, entra aí nesse Wall Street Bets. Vou até rodar o filminho, eles fizeram aqui uma mensagem, pegando o filme lá, 300 e tal, e aí perguntou as estratégias, aqui em cima são os short sellers, que estão descendo justamente o morro, e quem está subindo o morro é o pessoal lá do 300. E aí ele pergunta nesse trecho assim, Wall Street Bets, qual é a sua estratégia?
hold, 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 ou seja, mantém, mantém, mantém. Mantém, na verdade, é o seguinte, Wall Street Bets conseguiu fazer o preço, forçar o preço para cima. Agora ele está falando para o pessoal para manter. Por que ele está falando para o pessoal para manter? Pelo seguinte, para manter, para o preço não cair. Porque se o preço cair, ele volta aí a beneficiar os tubarões. O que aconteceu? Vamos lá. O pessoal lá caiu fora, lá os fundos lá vendedores e tal, caiu fora por causa das perdas. Só que aí o preço da ação, vamos ver como que está o preço da ação aqui. Ó, o preço da ação chegou aqui a 347. Muito bom. O que aconteceu o preço 347? Vamos lá ver aqui na planilha. Então, o preço da ação agora, então, subiu para 347, tá? Subiu para 347. O que faz aqui o short seller? Ele vê o seguinte, olha, o preço chegou a 347, isso daqui eu vou me colocar em vendido de novo. Então ele começa a fazer toda a operação novamente. Então lá o Golias, que os Davis, entre aspas, estão brigando, começa a fazer toda essa operação, que está vendo que o preço está 347. Só que aí, depois de, vamos dizer, 2 dias ou 1 dia, tal, o preço, atualizar de 10 para 2 aqui, o preço caiu, e vou voltar para vocês verem, ó, o preço caiu para 193, na verdade de um dia para o outro, ó, passou de 347 para 193, foi até 1 dia útil aqui, deixa 2 dias úteis, não vai mudar nada. Então, o preço caiu para 193. Quem ficou vendido, por exemplo, nas ações, olha o que aconteceu. E ele pegou agora a mesma quantidade aqui, ó, que eu coloquei, 1 milhão de ações. Ele antes tinha perdido 34 milhões. Tá ok? Tinha perdido 34 milhões. Se ele entrou, montou a operação de novo, quando o preço estava 347, quando o preço caiu para 193, que foi no dia seguinte, o que aconteceu? Ele faturou 154 milhões. Ou seja, ele recuperou a perda dele, o Golias recuperou a perda dele, que estava todo mundo falando, fiz ele perder. E ganhou muito mais, multiplicou por 5 o ganho dele, tá certo? E aí ele devolve as ações, e o que faz acontecer? Vamos voltar aqui, ó, online aqui, o preço da ação, então ele compra, começa a comprar de novo, vai comprando, o preço da ação vai subindo. E o sujeito lá do Reddit tá falando pro pessoal, mantém. Show! o Golias está ganhando muito mais dinheiro nessa brincadeira. Então, os Davizinhos, ou o pessoal do Reddit, achou que ia machucar, machucou inicialmente. Mas o Golias entende a dinâmica do mercado. Está ganhando mais dinheiro, multiplicando por 5 até mais esses ganhos, e vai ficar nessa gongorra, se divertindo com os Davizinhos, fica lá com o terminal, vendo o movimento dos Davizinhos e fazendo as operações de short seller. É o que a gente vai ver daqui a um tempo, daqui a um mês e tal, nos relatórios, muito fundo, muito hedge fund, tendo uma queda aqui e lucros enormes e tal. E o Davizinho, como que fica nessa história? O Davizinho, na verdade, se a gente olhar aqui, vamos colocar aqui as cotações dele, ó, cotação aqui do Google Finance aqui. Eu vou colocar aqui, essa função do Google Finance, só para vocês verem, ela pega cotações que tem das ações, tá ok? Então eu vou pegar aqui a ação da GameStop, o GME. Aqui eu quero dizer que atributo eu quero, é o preço. Vou colocar os dados aqui no
de início, então vou colocar, por exemplo, não vou pegar um período muito longo, colocar aqui 1 de 12 de 2020, início em dezembro, até dia 28 de janeiro de 2021. E vou pedir os dados diários, então daily. É uma função legalzinha aqui do Google Finance. Então ele está carregando aqui, ó. Estão aqui os preços de fechamento da GameStop. E aí todo estava na faixa de 15 e tal. Agora imagine o seguinte, o sujeito está lá no Reddit e está gostando assim da brincadeira e tal. Aí ele chega aqui, vou colocar aqui, o Davi. E aqui o Golias, só para vocês entenderem aqui. O Davi, o que ele fez aqui? Vamos ver, ele chegou aqui, ele tem, vamos lá, uns $100 para brincar. Ele pegou aqui 5 ações da GameStop e comprou. Então gastou R$ 99,75 e o Golias ficou fora. Ele falou, deixa essas brincadeiras rolando aí, porque a coisa tá irracional. Então o Davi gostou da brincadeira e falou, vou ajudar. Ele segue o Reddit, comprou ali $100 em ações. E veio o preço subindo. Quando o preço chegou aqui a 76, o que ele fez? Ele viu o seguinte, olha, eu tenho 5 ações vezes 76, 383, não, vamos dizer aqui, 147. 5 vezes o 147, está aqui. 5 ações, no dia 26, ele resolveu vender as ações dele, que ele falou, tá 700 e deu $740. O que eu compro com $740? Adivinha? Um PlayStation 5, que custa $499 lá nos Estados Unidos. Então, o Davizinho, ele tá vendo o seguinte, olha, eu fui ajudar a brincadeira, tava $99, investi. Agora está 739, vou resgatar. Ou ele vende no dia 26 ou dia 27 e tal. Aí o que faz justamente o Golias? Ele fala o seguinte, olha, eu vou entrar aqui, o preço eles não estão todos atualizados. O Golias, pronto, para vocês verem aqui tudo na mesma tela. O Golias, ele vai fazer justamente aquilo. Ele vai pegar e vai ficar vendido aqui. Tá certo? Então, ele pega isso daqui vezes 1 milhão. Aí, ele vai pegar e comprar essas ações. Ficou vendido a 347, pôs 347 milhões no bolso. Depois ele compra esse 1 milhão de ações, como a gente viu, a 193. E o lucro do Davi vai ser o quê? 347 menos os 193, ou seja, os 154 milhões. Ou seja, o Davizinho ficou feliz aqui, ganhou dinheiro, comprou o PlayStation, e aí o Golias pegou e faturou 154. E aqui, quem perdeu nessa história? Os outros Davizinhos que estão aí nessa brincadeira, tá certo? Motivados pelo pessoal que fala assim, hold, ou compra, tal. Ou gostou da brincadeira de ficar brincando aí. Só que aí, pessoal, vira aquele jogo assim do rouba-monte. Uma hora isso vai explodir, tá certo? E já começa a explodir porque, por exemplo, o app Robinhood, que é um app que permite as pessoas comprarem e vender as ações aí não pagando nada ou fazer algumas aplicações a um custo muito baixo e tal. O povo estava usando direto o Robinhood, justamente porque consigo fazer a transação sem ficar pagando taxa nisso daí. E foi motivando o pessoal a fazer isso daqui. O que acontece isso? O Robinhood, esse app, resolveu bloquear as operações de varejo disso, porque percebeu o seguinte, olha, isso não é um movimento natural de mercado, não tem fundamentos com isso, e gente vai sair prejudicada. E muita gente vai sair prejudicada por entrar nessa brincadeira. Para tentar evitar, os reguladores nos Estados Unidos estão também olhando, monitorando isso. Pessoal,
com certeza tem gente manipulando o mercado. Então tem cara lá naquele Wall Street Bets que está manipulando, se aproveitando disso, enquanto outros estão olhando e achando, legal, vamos ferrar o pessoal lá do Wall Street. Mostrei para vocês o pessoal aí dos grandes fundos, dos hedge funds, os short sellers, na verdade estão se divertindo com isso e ainda estão ganhando muito mais do que eles estão pensando. E vai ficar e no final, daqui a um tempo, um monte de gente de varejo vai ficar com a ação da GameStop, uma ação sem muito sentido, e elas vão falar assim, olha, o que eu vou fazer com isso? As pessoas vão parar de comprar isso daí em um determinado momento e os preços vão despencar e lá vai o prejuízo. O duro é que aí começa a entrar na história também os políticos. E quando começa a entrar político, aí a coisa vai ficar mais bagunçada. Então, por exemplo, a deputada, representative, a Alexandria Ocasio-Cortez já entrou nessa brincadeira. Ela fez, dia 28 à noite, eu assisti lá uma apresentação, lá, uma discussão no Twitch sobre esse caso. Vamos defender os investidores de varejo. Ela não entende nada, eu assisti, não entende nada de mercado financeiro. E ela, inclusive, já deu os braços aí com o Ted Cruz, aquele mesmo cara, aquele senador americano, que falou que as eleições lá nos Estados Unidos foram fraudadas e tal, estava apoiando o Trump. Então, assim, já começa a ficar um forfé louco nisso. Pessoal, a grande mensagem é: invista, mas invista com fundamento. Não entre nesses movimentos como esse que a gente está vendo aqui deixa eu diminuir o número de dias aqui. Como esse que está acontecendo com a ação da GameStop, não tem fundamento, e se não tem fundamento, isso vai explodir. Aí já começaram a pegar e falar para a gente, vamos fazer a mesma coisa com o Dogecoin. Dogecoin é uma criptomoeda, que também já viu o preço dela subir aí começa a se descolar de toda a realidade e tal. No final, quem vai perder isso daí? Os peixinhos, os davizinhos, as davizinhas, as pichinhas. Então, assim, não entre nessa, não existe essa coisa, vou brigar com o pessoal do Street. Pode brigar, vai perder. Até porque eles entendem e monitoram o mercado, e para entender o mercado não é algo simples. E o investidor, ele tem que ter uma visão mais longo prazo, até porque a ideia de investimento é isso: alguma coisa você coloca hoje, investe hoje, para ter benefícios no futuro. Quem está entrando nessa brincadeira, entenda, não é investidor, é jogador. Você quer jogar? Beleza, joga, tá certo? Não tem cassino no Brasil, quer jogar na bolsa, fica brincando de jogar na bolsa, vai, mas vai perder invariavelmente. Então, caia fora disso.